Alô, alô, alô! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui com o gato e com a voz da consciência. Que não sou uma gata. Tem um gato se esfregando no microfone, eu espero E que um o computador... E um cachorro, é isso. Hoje tá a turma toda aqui. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Obrigado pelo sub. Obrigado. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Esse aqui, peraí, esse é o Zé. A outra gatinha é a Mikasa. Aham. E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos não esfregar no microfone? Vamos não? Gente, agora ele tá esfregando na câmera. É isso, essa é minha vida agora. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre como que a gente pinta tons de pele. Eu queria dar uma explicação rapidinha sobre modos de camada pro pessoal, porque o pessoal, principalmente pro pessoal que tá começando, modo de camada dá muito problema. Então eu queria explicar 3 dos principais modos de camada: Multiply, Screen e Overlay. Vamos lá, rapidinho? Deixa eu só abrir uma imagem aqui pra gente poder fazer uma demonstração em cima dela. E deixa eu botar... Deixa eu botar a câmera no lugar correto. Pera aí. Nós. Olha só. Essa é uma pintura de um cara chamado Tyler Jacobson, que ele é muito divo, né? E eu quero mostrar pra vocês a diferença do modo de camada. A gente vai começar com uma escalinha. Ó, a gente tá com layer em modo normal, tá? Ela vai ser uma escalinha do preto pro branco. Ó. Aí, eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Quando vocês estiverem aqui no Photoshop, tem esses grupinhos aqui, ó. Tem essas divisões por essas barrinhas, né? Como é que isso aqui funciona? Esse primeiro grupo aqui todo escurece. O principal deles, o mais usado, é o Multiply. Então você vê que aqui no Multiply, ó, a parte que era branca ficou transparente e a parte que era preta continuou preta. Ele vai escurecendo até a gente chegar no preto. Peraí, tá certo isso? Tá certo isso. Ele vai escurecendo até a gente chegar no preto. Faz sentido? E aí, a gente vai pro próximo grupo. O próximo grupo é o Screen. Esse grupinho aqui todo clareia. Então, olha só, ele todo clareia. O Screen faz o contrário do Multiply. Você vê que ele deixa o preto transparente até a gente chegar no branco. E aí, no branco, ele continua branco. Tá vendo? Então, o Screen e o Multiply, eles são opostos um do outro. Certo? E aí, a gente entra com o Overlay, que é o próximo grupinho, ó. O próximo agrupamento aqui. O Overlay, olha só o que ele faz. O que fica transparente no Overlay é o cinza 50%. Olha isso aqui. É aqui que tá transparente. Então, se você vai pro branco, ele clareia e aumenta a saturação. Se você vai pro preto, ele escurece e aumenta a saturação. E o que fica transparente é o cinza 50%. Obrigado pelo sub. Faz sentido isso aqui? Conseguem ver essa relação? Então, o que o Overlay faz é que ele costuma aumentar a saturação das coisas. Se você colocar uma cor bem saturada, ele vai adicionar aquela cor e vai aumentar a saturação do que tá embaixo, ó. Se você colocar cinza 50%, ele fica transparente. Fez sentido isso aqui? Eu acho que vai ser uma explicação boa pro pessoal que tá começando, que tava rolando muita pergunta sobre essas coisas de modo de layer, sabe? Então lembra disso. Primeiro grupinho aqui escurece, o segundo grupinho clareia, e o terceiro, o que ele faz é um pouquinho das duas coisas com o cinza 50% que fica transparente. Então, bora! Hoje eu queria falar com vocês a respeito da gente pintar tons de pele, né? E eu quero mostrar pra vocês algumas coisas, eu vou fazer algumas teorias malucas aqui, então eu peço um pouquinho de paciência pra ver se tudo vai fazer sentido. Certo? Tem 2 coisas que eu preciso falar pra gente começar a sessão de hoje. Assim que eu terminar a explicação, a gente abre perguntas e respostas, certo? Então, a gente já tinha comentado sobre isso numa outra live, mas eu vou falar rapidinho aqui. Existe uma propriedade da pele chamada Subsurface Scattering, né? SSS. Tem uma propriedade da pele, né? Chamada Subsurface Scattering, SSS. Quem chama ela desse jeito é o pessoal do 3D, o pessoal que faz render 3D.
O que que isso aqui faz, né? O que acontece com a pele? Vocês estão vendo que quando a gente coloca atrás de uma fonte de luz bem clara, vocês estão vendo esse vermelho que se forma aqui, ó? Isso aqui? Isso aqui é a pele, é a luz entrando pela pele e se difundindo. Ela entra na pele, ela filtra, né? Então ela fica avermelhada e aí ela espalha. Subsurface Scattering significa isso. Ele entra na superfície, subsurface, e scatters. Scatter é espalhar. Então, como ele está filtrado pelo tom da pele, ele costuma ficar avermelhado. Aqui nessa foto tá dando para ver bem o efeito, como que ele acontece, né? Eu quero que vocês entendam que isso aqui está acontecendo o tempo todo, só é bem mais sutil. Então isso aqui leva àquele efeito que a gente já tinha visto, que quando você vai sombrear a pele, a gente faz aquela beiradinha de saturação. Então, como é que vai ficar isso aqui? Quando a gente vai sombrear um tom de pele, a gente começa com os nossos tons mais neutros, né? E aí a gente pega e bota a sombra. Mas se a gente fizer só isso aqui, a gente só pegar e colocar a sombra, não vai ficar parecido com pele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse princípio do Subsurface Scattering pra gente pegar, deixa eu botar um brilhinho aqui pra nós, né? A gente vai pegar na transição entre a luz e a sombra e a gente vai deixar um pouco mais vermelho e um pouco mais saturado. Ó. Olha como é que instantaneamente começa a aparecer mais pele só porque a gente fez essa transiçãozinha. Então, existe o pessoal chama isso aqui de vários jeitos. Existe essa variação de saturação que acontece na pele, certo? O pessoal tem vários nomes para isso aqui. Tem pessoal que chama de Terminator de saturação, tem pessoal que chama de Rim Light de saturação, Subsurface Scattering, tem vários nomes. Mas o importante é a gente entender que esse efeito acontece, tá? Ele vai acontecer independente do tom de pele, tá? Não é só com pele clara, não é só com pele escura. Ele acontece com todo o material que tem qualquer grau de translucência. Qualquer material que a luz entra e é absorvida e espalha por dentro, isso chama-se translucência, vai acontecer esse efeito. Certo? Aí, tá, esse é o primeiro efeito que eu queria falar com vocês, o tal do Subsurface Scattering, né? Deixa eu anotar aqui, a gente tá falando do Subsurface Scattering. A outra coisa que vocês precisam estar ligados é o seguinte, ó. Quando a gente for pintar a pele ela não é uniforme. Não é só você pegar um base e espalhar na pintura inteira e achar que a pintura vai dar certo. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê em pintura iniciante, quando o pessoal tenta pintar tom de pele com um tom só, tá? Então, existe essa orientação aqui, que a gente tem zonas de cor no nosso rosto. O que isso significa? Obrigado pelo sub. O que isso significa? Significa que na parte da testa, a nossa pele tende a ser um pouquinho mais amarelada. Ela tende a ser um pouquinho mais puxada para o amarelo. Quando a gente passa para o nariz e bochecha, tende um pouquinho mais para o vermelho laranja mais saturado. Tá? E quando a gente passa para o queixo, ele tende a ser um pouco mais acinzentado. Principalmente se você tiver barba. Se você tiver barba, vai ficar bem acinzentado. Esse acinzentado pode ser representado com azul, ele pode ser representado com verde, e aí entra a nosso círculo cromático. Por que esse acinzentado é representado com azul e com verde? Porque eles são as cores opostas dos nossos tons de pele. Então, se você vai em direção ao azul e o verde, você passa pelo cinza. Então, isso deixa a região acinzentada, tá? Não é pra gente esquecer isso aqui. A gente está pintando um tom de pele que ele começa mais aqui no meio. Se ele passou pela região que fica mais avermelhada, a nossa cor vai nessa direção. Se ele vai passar pela região onde ele fica mais azulado, a cor vai para essa direção. E eu quero que vocês vejam isso acontecendo nas fotos agora, pra gente entender que isso aqui acontece realmente, tá? Então vamos lá. A primeira foto que eu tenho aqui é essa aqui. Repara só como é que a gente tem diferenças de tons. É sutil, tá, galera? Todo esse efeito que a gente tá comentando, eles são efeitos bem sutis, tá?
Mas eu quero que vocês percebam, principalmente aqui do lado e aqui na caixinha de cor, como que essa cor vai andar dentro do círculo cromático. Então, olha lá. Quando a gente começa aqui, a gente começa numa região bem alaranjada da pele. Ó. À medida que a gente passa pra cá, a gente vai passar pra um pouco mais vermelho. Tá vendo a diferença que dá ali do lado? Tá vendo como é que o ponteiro vai em direção ao vermelho? E quando a gente passar aqui pra baixo, a gente vai em direção ao cinza. Que o de cinza tá indo em direção ao azul. Então, olha a diferença desse tom aqui para esse tom aqui. Olha como é que ele é mais acinzentado. Ó, aqui, pra gente passar o tom pra cá. Ó, o tom pra cá. Faz sentido? Eu quero que vocês vejam isso acontecendo em várias pessoas, em vários tons de pele, que hoje a gente vai analisar um bocado disso aqui. Essa foto tá interessante, porque a gente consegue ver o subsurface scattering aqui. Olha só, aqui nessa região, olha o negócio o rim de saturação que a gente comentou. Olha como é que essa parte é mais saturadinha, ela tem mais laranja, tá vendo? E aí a gente vai fazer a mesma leitura aqui, ó. Vamos lá, a gente vai começar aqui, um pouquinho mais amarelo, a gente passa pra cá. Ela fica um pouquinho mais rosa. É sutil, galera, é sempre sutil, tá? E a gente passa pra cá, fica um pouquinho mais acinzentado. O acinzentado é realmente mais marcado no pessoal que tem barba, sabe? Mas o importante é saber que essa variação acontece. Tranquilo? Bora lá, bora mais um exemplo. Eu gosto muito dessas variações de cores. Isso aqui dá uns efeitos bem legais. Ó, vamos lá, mais amarelinho, bem próximo do amarelo. A gente desce aqui, a gente vai mais em direção ao vermelho, ó. E a gente desce aqui, vamos mais em direção ao cinza. Ó. E aí a gente tem subsurface scattering nessa região toda. E repara só como é que a gente tem aqui, ó. Olha a transição avermelhada aqui, ó. Olha que massa. Olha a transição avermelhada aqui, ó. Certo? Isso aqui não acontece só no rosto, tá, galera? Então, eu quero que a gente olhe alguns outros exemplos disso aqui acontecendo em outras regiões do corpo. Essa foto aqui, ela tá excelente porque ela tá com bem pouco tratamento. Então, olha só as diferenças de cor que a gente tem, né? Primeiro que a gente tem na testa, né, o tom mais amareladinho. A gente desce aqui, ele tá mais avermelhadinho. Em volta do olho tem um pouco mais de cinza, então ele parece mais azulado, ó. A gente desce aqui, a gente tá por mais azulado de novo, ó, né? E aí, olha só, olha como é que a ponta do dedo é super avermelhada também, ó. Olha como é que a gente tem uma diferença de cor entre essa parte da mão aqui e a parte da ponta dos dedos, ó. Olha a diferença de cor, olha que notável. Não é só sombra e luz, é diferença no tom da pele. Olha como é que o cotovelo é mais avermelhado do que o resto da pele que tá logo perto. Ó. Olha como é que isso aqui, olha como é que o outro cotovelo também tá mais rosinha. Olha aqui perto da axila, olha como é que fica mais amarelado. Se eu pudesse mostrar modelos nus, você ia ver que perto do mamilo também muda bastante a cor do tom da pele. Esse eu vou pedir pra vocês olharem por conta. Mas só pra gente perceber que existem várias variações de tom de pele. Então, quando a gente for pintar pele, a gente precisa capturar todas essas transições, certo? Na semana passada, a gente estava fazendo um estudo dessa peça aqui, ó. E essa é uma das peças que eu gosto muito de estudar porque ela tem todas aquelas variações que a gente comentou de forma sutil, mas presente. É bem fácil de observar elas. Então a gente começa com a pele mais amarelada na testa, a gente passa pelo vermelho na bochecha. Olha a diferença, olha que massa. E a gente vem pro mais acinzentado no queixo. E aí a gente tem o azul em volta do olho. E a gente tem o subsurface scattering nas regiões em que a gente está vendo as transições de sombra e luz. Olha como é que essa orelha tá vermelhinha. Olha que massa. Olha que super vermelho essa sombra dessa orelha. Olha que super vermelho o cantinho do nariz, ó. Isso é tudo subsurface scattering, que era o que a gente estava fazendo. Então, quando vocês forem pintar tons de pele, é importantíssimo que a gente faça essa variação de cores. Que a gente
navegue toda essa riqueza de cores e de saturação pra gente ficar com um efeito melhor. Pra gente ficar com um efeito mais acreditável. Certo?